Irmãos, hoje nós estudaremos então o capítulo 19 da nossa confissão de fé. E o capítulo 19 vai tratar a respeito da lei de Deus. Este capítulo intitulado A Lei de Deus é um dos mais importantes da nossa confissão, pois ele estabelece a relação entre a lei moral de Deus e a vida do cristão. E para compreendermos sua profundidade, nós vamos dividi-lo em 3 sessões principais. Nós vamos estudar sobre a natureza da lei, o propósito da lei e o uso da lei. Então, neste capítulo será um capítulo muito importante para nós entendermos a prática da lei de Deus. Porque quando nós olhamos a Bíblia, existe uma vastidão a respeito de leis escritas por Moisés. E diante de tantas leis, nós vamos começar a aprender a respeito quais as leis permaneceram e nós devemos obedecer e praticar. E para isso nós vamos entender a respeito da lei de Deus, a lei moral de Deus e o uso dela na nossa vida. Antes de nós irmos para aqueles pontos, eu vou destacar um ponto importante aqui, é a distinção das 3 partes da lei mosaica. Então a lei de Moisés, ela é dividida em 3 partes: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. O que é a lei moral? São os 10 mandamentos. Eles refletem o caráter de Deus e são eternos. O que é a lei cerimonial? São as leis sobre os sacrifícios, festas e o sacerdócio. A lei cerimonial, ela apontava para Cristo e foram abolidas com a sua vinda. E a lei civil, que são as leis que governam a nação de Israel, elas não se aplicam diretamente aos governos civis de hoje, mas os princípios de justiça nelas contidos são atemporais. Alguns princípios da lei civil de Israel ainda nós podemos usar como princípio, no governo da nação. Então isso aqui é muito importante, nós fazemos essa divisão para entendermos o que Deus ele requer de nós. Então existe a parte da lei moral, que são os mandamentos, os 10 mandamentos, a lei cerimonial, que eram as leis sobre sacrifício, as festas e o sacerdócio, e a lei civil, que era a lei que regia a parte civil do governo da nação de Israel. Então, vamos entender a primeira parte, seria a natureza da lei de Deus. Como surge a lei de Deus, a lei moral? O capítulo 19 começa afirmando que Deus deu a Adão uma lei moral escrita em seu coração. Após a queda, essa mesma lei foi dada de forma mais explícita, clara e completa no Monte Sinai, na forma dos 10 mandamentos. O texto ressalta que essa lei não se refere às leis cerimoniais e civis dadas a Israel, que tinham um propósito temporário e foram cumpridas em Cristo, mas se refere à lei moral, que é universal e perpétua. Então vamos entender a natureza da lei moral de Deus. Então no capítulo 19 nós vamos tratar em especial a lei moral. E essa lei moral, os 10 mandamentos, aquilo que é certo ou errado e errado, ela, quando Deus forma Adão, Ele coloca essa lei em seu coração. Então Deus, ao formar o homem, Ele já forma o homem com a lei moral dentro do seu coração. Adão, ele já sabia o que era certo e o que era errado, porque a lei de Deus já estava no coração dele, quando Deus o criou. E essa mesma lei, após a queda, ela agora vai ser dada de uma forma mais clara e completa, na forma dos 10 mandamentos. Então Deus, depois da queda,
vai agora escrever os 10 mandamentos em 2 tábuas, para deixar agora claro e completo o que ele requer do homem. Essa lei que foi colocada no coração de Adão, ela não se refere nem à lei moral nem à civil, mas sim nem à lei cerimonial ou civil, e sim à lei moral. E a lei moral, ela é universal e perpétua. Agora, qual é o propósito da lei de Deus? Se a natureza da lei de Deus foi colocada na criação do homem, depois estabelecida nas tábuas por meio de Moisés, qual é o propósito dessa lei? A confissão ela vai afirmar que a lei de Deus ela é perfeita, justa e boa. E ela serve a vários propósitos essenciais na vida do crente e da humanidade em geral. Então, qual é o propósito da lei moral de Deus? Primeiro, o propósito dela. A lei, ela revela a vontade de Deus. Ela nos mostra como devemos viver para glorificá-lo. Segundo, ela revela o nosso pecado. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3:20 que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo diz que se não fosse a lei dizer que cobiça era pecado, ele não saberia. Então era por meio do quê? Que ele entende que aquilo era pecado? Por meio da lei. A lei, ela traz o conhecimento do pecado. Então a lei age como um espelho, mostrando-nos quão longe estamos da santidade de Deus e quão desesperadamente precisamos de um Salvador. E terceiro, a lei ela vem para refrear o mal. A lei, quando aplicada na sociedade, serve como um meio de controlar o comportamento pecaminoso e manter a ordem. Qual é o propósito de Deus ter dado a lei moral para o homem? Primeiro, a lei ela vai revelar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É o que nós vemos nos 10 mandamentos. E ele vai mostrando que como nós glorificamos e vivemos este mundo. Mas não somente revela a vontade de Deus, mas revela o nosso pecado. Porque quando nós lemos as leis, a lei moral, nós vamos observar que nós não conseguimos cumprir com perfeição a vontade de Deus, revelando o quê? Que nós somos pecadores. E a terceira função da lei moral é refrear o mal. Uma vez que ela é aplicada na sociedade, serve como meio de controlar o comportamento pecaminoso e manter a ordem. Por fim, a confissão destaca que a lei ela não pode justificar o homem. A salvação não é por obras da lei, mas somente pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus. Então, nenhuma desses propósitos da lei tem o propósito de nos salvar, porque a salvação ela não vem por meio da obediência à lei moral, mas pela graça de Deus. Spurgeon ele diz assim, que a graça de Deus não deve ser apresentada enquanto o indivíduo não sentir o peso da lei. É por isso que quando nós evangelizamos, primeiramente nós anunciamos a lei para as pessoas. Quando nós vamos pregar o Evangelho, evangelizar, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente mostrar para as pessoas que elas são pecadoras. E como nós fazemos isso? Através dos 10 mandamentos. Então Deus ele diz que não podemos adorar outros deuses. Você já adorou outros deuses? Você já adorou alguma outra coisa? A Bíblia diz que nós não podemos desonrar os pais e a mãe. Os pais. Não podemos cobiçar. Você já cobiçou? Não podemos dar falso testemunho. Você já contou uma mentira? Então, por meio da lei, o que acontece? Primeiro nós apresentamos a lei para as pessoas, para depois nós apresentarmos a graça. Uma vez que todos pecaram, só podemos ser salvos pela graça de Deus. Então isso é importante para nós, que é um dos propósitos da lei, mostrar o peso do pecado. O terceiro ponto é o uso da lei na vida do cristão.
E é neste ponto que o capítulo 19 se torna mais prático e relevante para a vida cristã. Ele ensina que os cristãos não estão debaixo da lei, como um meio de salvação, mas a lei continua a ser de grande utilidade para eles. Então, quando nós lemos que nós não estamos mais debaixo da lei, significa que nós já não estamos mais debaixo da condenação que vem da lei, por meio da obediência à lei moral, uma vez que a salvação ela só pode ser alcançada por meio da graça. Então, a lei, para nós hoje, o uso dela, é um guia para a santificação. O cristão que já foi salvo pela graça, não obedece à lei para ser salvo, mas obedece à lei porque já foi salvo. A obediência à lei se torna uma expressão de gratidão pelo que Cristo fez na cruz. Ela nos mostra o caminho que Deus deseja para a nossa vida. Então, o uso da lei hoje, nós não usamos a lei como um meio de salvação. Aí eu tenho que obedecer para ser salvo. Não, nós usamos a lei hoje para nos guiar a uma santificação, uma vez que nós somos salvos pela graça. Então a lei agora, ela nos serve para santificar a nossa vida. A confissão, ela rejeita a ideia do antinomianismo, que é a crença de que os cristãos, por estarem debaixo da graça, estão livres de qualquer obrigação moral. Ao contrário, ela enfatiza que o Espírito Santo nos capacita a obedecer à lei moral de Deus, não por força humana, mas como um fruto do relacionamento com Cristo. E rejeita também o legalismo, que é buscar a salvação por meio da obediência à lei. Então a confissão, nós rejeitamos o quê? O antinomianismo, que é a crença de que nós hoje não precisamos de obedecer mais nada. Nós sabemos que, por mais que nós não somos salvos pela obediência à lei, mas a lei nos foi dada para que nós cumpríssemos a vontade do Senhor e nos santificasse. Então nós não estamos livres da lei como uma parte da obrigação moral. A lei moral, ela permanece. Porque tem pessoas que elas falam, não, eu creio, né, mas eu não preciso agora obedecer mais nada. A graça de Deus, então agora eu estou livre de qualquer tipo de obediência. Não. A lei moral de Deus, ela permanece para sempre. Desde o início da criação, quando foi colocada no coração de Adão, depois colocada nas tábuas de pedra, e ela permanece para sempre. Então nós não estamos desobrigados de todas as leis. A lei moral, ela deve ser obedecida. Por outro lado, o que nós também vemos? O legalismo. Se de um lado, muitas pessoas falam que não precisam de obedecer mais nada para ser salvo, porque foi salvo. De outro lado, nós também temos o legalismo, que são as pessoas que buscam a salvação por meio da obediência à lei. Então eles dizem, olha, se você não fizer isso, você não será salvo. Se você não fizer aquilo, você não será salvo. Então outro lado vai dizer o quê? Que é necessário obedecer à lei para ser salvo. Então nós rejeitamos tanto aqueles que falam que não precisa fazer nada, como aqueles que falam que deve obedecer para ser salvo. No parágrafo 1 da Confissão de Fé, diz assim: Deus outorgou a Adão uma lei de obediência. Ele inscreveu no coração, e também um preceito particular, o de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa maneira, Adão e toda a sua posteridade ficaram compelidos a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua à lei. Deus prometeu vida como recompensa do cumprimento e morte como castigo da quebra da lei, tendo dado ao homem o poder e a habilidade para guardá-la. Em Gênesis 2:16 diz assim: E lhe deu esta ordem:
de toda a árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Gálatas 3, 10, 12. Todos quantos estão, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então a confissão, ela fala exatamente isso, que Deus deu a Adão a lei de obediência, e ele escreveu no coração de Adão. Ele também deu um preceito em particular, uma lei em particular, uma ordenança em particular, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E dessa maneira, eles teriam vida como recompensa pela obediência e morte como castigo pela desobediência. Como diz, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E todos os que estão debaixo das obras da lei, a obediência da lei, para serem salvos, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, todos aqueles que tentam buscar a salvação pelas obras da lei, eles estão debaixo da maldição. Porque ninguém consegue permanecer em todas as coisas da lei para praticá-las com perfeição. Da mesma forma que Adão, ao falhar uma única vez, ele recebe como castigo a morte, a condenação, a maldição. Assim todos aqueles que tentam se salvar pelas obras da lei, eles permanecem o quê? Na maldição, porque eles não conseguem cumprir com perfeição toda a lei de Deus. Então o primeiro parágrafo trata da natureza e origem da lei de Deus. O texto começa afirmando que Deus deu a Adão, no jardim do Éden, uma lei moral. E esta lei não foi entregue em tábuas de pedra no início, mas foi escrita em seu coração. Isso significa que Adão tinha um conhecimento inato do que era certo ou errado. Inato significa um conhecimento que já nasce com ele, que veio com ele na criação, daquilo que era certo e daquilo que era errado. Após a queda de Adão, a lei moral não foi abolida. Ao contrário, Deus a reafirmou e a expressou de uma forma mais clara, nos 10 mandamentos, entregues a Moisés no Monte Sinai. A confissão é clara. Esta lei é a regra de retidão para o homem, ou seja, é o padrão de comportamento justo que Deus exige da humanidade. Então Deus, ele cria Adão, já com a lei moral escrita em seu coração. Por isso Adão sabia o que era certo e errado. E depois da queda, o que Deus vai fazer? Ele vai, de uma forma mais clara e completa, ele agora vai trazer os 10 mandamentos entregues por Moisés nas tábuas de pedra. É crucial nós notarmos que o parágrafo distingue a lei moral das leis cerimoniais e civis que Deus deu à nação de Israel. Enquanto as leis cerimoniais relacionadas ao sacrifício, festas e sacerdócio, e as leis civis que governam a nação eram temporárias e tinham um propósito específico para Israel, a lei moral é universal e perpétua. Então é muito importante fazermos a distinção da lei moral, das leis cerimoniais e civis. A única que permanece para nós é a lei moral, porque ela é universal e ela é perpétua. Então, um resumo do parágrafo 1. A lei de Deus, ela é intrínseca à criação, ou seja, a lei de Deus, ela surge junto com a criação. A confissão afirma que a lei moral
já existia no coração de Adão, mostrando que a justiça e a retidão são partes da vontade original de Deus para o homem. A lei do Sinai é a lei de Adão. Então, os 10 mandamentos não são uma nova lei, mas a mesma lei moral de Adão, agora explicitamente revelada. Isso mostra a continuidade da lei de Deus ao longo da história da redenção. Então, a lei de Deus, ela já é colocada desde o início da criação no coração do homem, e com Moisés, essa lei agora, ela fica mais clara e revelada para nós através dos 10 mandamentos. Também no parágrafo 1, diz a distinção entre as 3 partes da lei. Este parágrafo é o fundamento para a distinção teológica entre a lei moral, cerimonial e civil. Essa diferenciação é essencial para entender como o cristão se relaciona com a lei de Deus hoje. E também a lei moral é eterna. O parágrafo conclui que a lei moral é obrigatória para todos, independentemente da época ou cultura. Isso combate a ideia de que não precisamos mais obedecer nenhuma lei e estabelece a base para o uso da lei como um guia para a vida santa. Então, no parágrafo 1 também vai mostrar para nós essa importante distinção da lei moral, cerimonial e civil. E vai mostrar para nós que a lei moral é a única que é eterna, que é para todos, independente da época e da cultura. Então, o parágrafo 1, ele vai tratar em especial a respeito disso. E só uma observação, é por isso que quando nós tratamos a respeito do dízimo, por que nós não obrigamos o dízimo, ou porque nós não colocamos o dízimo como uma lei, como muitas igrejas fazem com relação ao Antigo Testamento? Porque o dízimo, ele faz parte da lei cerimonial e da lei civil. O dízimo, ele não faz parte da lei moral. A única parte da lei que permanece para a igreja é a lei moral. Então, quando você vê a mistura que as igrejas fazem, né, é óleo ungido, é dízimo, e toda aquela mistura que mistura todas as leis e bate no liquidificador e joga goela abaixo para que os cristãos venham a consumir, o grande erro é que eles não fazem essa base dessa divisão. Então hoje, o que permanece para nós é somente a lei moral. Lei cerimonial e lei civil eram temporárias e eram restritas a Israel. Com relação às contribuições, a Bíblia vai falar o que para nós? Que nós devemos contribuir sim, né? De coração, com alegria. E o dízimo é apenas um modelo que nós temos no Antigo Testamento. Mas nós não podemos tratar o dízimo como uma lei para a igreja, porque faz parte da lei cerimonial e civil, mas não faz parte da lei moral. E a única que permanece é a lei moral. Então, no parágrafo 2 desse capítulo, vai tratar o quê? A mesma lei que uma vez foi inscrita no coração humano, continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda. E essa lei, ela foi dada por Deus sobre o Monte Sinai, inscrita em 2 tábuas de pedra, na forma de 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus. E os outros 6 mandamentos, os nossos deveres para com os homens. Então, a regra para nós hoje de justiça perfeita, ela é dada através dos 10 mandamentos. O que é exigido hoje para a igreja e para todos os homens são os 10 mandamentos. E quais são os 10 mandamentos? Primeiro mandamento, isso está lá em Êxodo 20. Não terá outros deuses diante de mim.
Nós devemos adorar somente a Deus. Não farás para ti imagens de escultura, o segundo mandamento. Nós não podemos idolatrar nada além de Deus. Não podemos fazer imagem de escultura para culto. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Usar o nome de Deus, nós devemos usar o nome de Deus com reverência. Não podemos tratar o nome de Deus de qualquer forma, quando falamos o nome de Deus. O quarto: lembra-te do sábado para o santificar. Nós devemos guardar um dia para o descanso e a adoração. O quinto: honra teu pai e tua mãe. É respeitar e cuidar dos pais. O sexto mandamento: não matarás. Não tirar a vida de outras pessoas, não assassinar. Ou seja, uma morte premeditada. O sétimo mandamento: não adulterarás. Nós devemos ser fiéis no casamento. O oitavo mandamento: não furtarás, não roubar. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não mentir ou difamar. E o décimo mandamento: não cobiçarás, não desejar o que pertence a outras pessoas. Então, são esses 10 mandamentos. A lei moral de Deus, ela permanece para sempre. São essas leis que nós devemos guardar na nossa vida, no nosso coração, e obedecê-las. Nós obedecemos elas, não para sermos salvos, mas nós obedecemos porque já fomos salvos. E hoje nós obedecemos ela para nos santificar. Então, a mesma lei que uma vez foi escrita no coração humano, continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda. E essa lei foi dada por Deus sobre o Monte Sinai, com Moisés, inscrita em 2 tábuas de pedra, na forma de 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus, e os outros 6 mandamentos, os nossos deveres para com os homens. Em Romanos 2, 14 e 15 diz assim: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Em Deuteronômio 4, 13, e lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou para que os cumprissem. Então aqui a Bíblia deixa claro para nós que a lei de Deus, ela foi gravada no coração dos homens. Porque os gentios que não têm a lei, ou seja, os ímpios que não conhecem as Escrituras, você observa que eles procedem por natureza de conformidade com a lei, mesmo não tendo a lei, mas servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, tanto acusando como defendendo. Observa, quantas pessoas que não vêm na igreja que você conhece? E você pode observar na vida deles que eles buscam obedecer os mandamentos de Deus. Então você conversa com um ímpio, você vai falar, ele sabe que roubar é errado. Mas quem falou para ele que roubar é errado? Ele não conhece a lei de Deus, ele nunca leu a Bíblia, ele não tem nenhum Espírito Santo para o revelar. A norma da lei gravada no coração dele. Por que ele sabe que assassinar é errado? Por que ele sabe que cobiçar é errado? Por que ele obedece os pais? De onde ele tirou que tem que obedecer os pais? A norma gravada em seu coração. Por que ele sabe que só existe um Deus?
a norma gravada em seu coração. Ele sabe que existe Deus. Então a lei de Deus, por natureza, ela faz parte, ela está gravada no coração de todos os homens. E isso testemunha, tanto na consciência que eles sabem o que é errado, e nos seus pensamentos, que ficam acusando eles e defendendo eles quando eles cumprem e quando eles descumprem os mandamentos de Deus. Então a primeira tábua dos mandamentos são 2 tábuas. A primeira tábua trata sobre os deveres dos homens para com Deus. Então essa tábua contém os mandamentos que regem a relação do ser humano com Deus. São os preceitos que estabelecem a soberania e a santidade de Deus e proíbem a idolatria. Então na primeira tábua nós temos o quê? Os deveres do homem para com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. A segunda tábua são os deveres do homem para com o próximo. Então essa tábua concentra os mandamentos que se aplicam às relações interpessoais. Eles formam a base da moralidade social e do respeito mútuo. Quinto mandamento, na segunda tábua: honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Então a primeira parte, primeira tábua do mandamento, trata-se do homem com relação a Deus. E a segunda parte trata do homem com relação ao seu próximo. A base teológica dessa divisão. Então, a divisão ela reflete o cerne da lei, conforme resumido por Jesus em Mateus 23, em Mateus 22, 37 a 40, que diz, quando questionado sobre qual era o grande mandamento, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus, ele vai falar sobre os 2 grandes mandamentos, que resumem toda a lei e os profetas. Que o primeiro grande mandamento é amar o Senhor, e o segundo, amará o teu próximo. É o que nós vemos aqui anteriormente. A primeira parte, primeira tábua, amar a Deus de todo o coração. A segunda parte, a segunda tábua, amar o próximo como a nós mesmos. A divisão em 2 tábuas é a representação física e teológica desses 2 grandes princípios. O amor a Deus, a primeira tábua, e o amor ao próximo, a segunda tábua. A teologia por trás disso é que uma vida de fé plena é vivida em 2 direções: a devoção a Deus e o serviço ao próximo. Pois não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo. E não se pode amar verdadeiramente o próximo sem o amor que vem de Deus. Então, resumindo o parágrafo 2. A lei de Deus, ela é perfeita. A confissão ressalta que a lei de Deus é um padrão de justiça, sem falhas, que não precisa de acréscimos ou modificações humanas. A lei é dividida em 2 partes. Essa divisão em 2 tábuas mostra a totalidade da lei, que abrange tanto o nosso relacionamento vertical com Deus, adorá-lo, honrar o seu nome e guardar o sábado, quanto o nosso relacionamento horizontal com o próximo, não matar, não roubar e não cobiçar. A lei é um reflexo do amor. A confissão implicitamente ecoa que o ensino de Jesus, de que toda a lei e os profetas se resumem em 2 grandes mandamentos: amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. A divisão em 2 tábuas é uma representação desta verdade.
E a lei, ela revela a vontade de Deus. A confissão entende a lei como a manifestação clara e escrita da vontade de Deus para a humanidade, que nos mostra como devemos viver em santidade. Então esse é o resumo do parágrafo 2 da nossa confissão, do capítulo 19, parágrafo 2. A conclusão e a aplicação prática. O capítulo 19 nos leva a uma compreensão mais profunda da lei de Deus. Ele nos lembra que a lei, longe de ser um fardo opressor, é uma revelação do amor e da santidade de Deus. Ela nos conduz a Cristo, nos revela o nosso pecado e após a salvação serve como um guia para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Então, nessa conclusão e aplicação, nós observamos que a lei de Deus, a lei moral de Deus, ela não é um fardo opressor para nós. Quando nós lemos lá os 10 mandamentos, nós vemos que os 10 mandamentos refletem o amor e a santidade de Deus. É algo bom, não é algo mal. Nós não conseguimos obedecer de forma perfeita, mas ao olharmos os 10 mandamentos, ao fazermos uma análise dos 10 mandamentos, nós podemos observar ali o amor de Deus, a graça de Deus sobre nós, a santidade de Deus sendo revelada para todos nós. Então, a lei moral de Deus não é um fardo opressor, mas revela o amor e a santidade de Deus. Ela vai nos conduzir a Cristo. Ela vai revelar os nossos pecados. E após a salvação, ela vai ser um guia para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Para nós concluirmos, hoje nós somos desafiados a refletir sobre as questões. Como eu vejo a lei de Deus? Como você vê a lei de Deus? É um conjunto de regras a ser seguido por medo ou um reflexo do caráter de um Deus bom e justo que nos ama? Como que nós vemos hoje os 10 mandamentos, a lei moral de Deus? Para muitas pessoas é algo mal, mas e para nós? Quando nós olhamos que devemos amar somente a um Deus, cultuar somente a um Deus, nos dedicarmos somente a um Deus. Quando nós olhamos que devemos obedecer aos pais, não dar o falso testemunho, não cobiçar, não matar, não roubar. Quando nós olhamos para tudo isso, como nós vemos essa lei de Deus? Como algo que é bom e justo. Porque Deus, Ele nos ama. Imagina nós vivendo neste mundo hoje, sem a lei de Deus, sem a lei moral de Deus. O que seria do homem? Imagina neste mundo em que nós estamos vivendo, se a lei de Deus não estivesse gravada no coração dos homens. Olha os homens que nascem espalhados por toda parte. Cada um que nasce, ele já nasce com a lei moral em seus corações. Se não fosse isso, o mundo estaria em um caos. Mas essa graça do Senhor, que Ele dá a nós, a todos os homens, dessa lei está no coração, mostra o quê? A bondade e a justiça de Deus. Outra coisa que nós somos desafiados. Como eu estou buscando a salvação? É por meio da obediência à lei? A confissão nos lembra que a justificação é somente pela fé em Cristo e não por obras. Então, como eu estou buscando a minha salvação? Talvez nós temos buscado, Senhor, me salva. Senhor, muda o meu coração. E como nós temos buscado isso? Será que nós temos buscado por meio de querer obedecer os mandamentos, para então sermos salvos? Ou nós temos buscado por meio da fé naquilo que Cristo, Ele fez por nós? Muitos e muitas religiões
ensinam a salvação por meio das obras da lei, da obediência à lei. Mas nós sabemos que só podemos ser salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Terceira coisa que podemos refletir nessa noite. A lei de Deus é um guia para a minha vida de santificação. Em vez de tentar alcançar a perfeição por conta própria, estamos confiando no Espírito Santo para nos capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus. Os 10 mandamentos têm sido um guia para você cada vez mais se tornar uma pessoa santa, separada do pecado, que é isso que Deus deseja de nós, um povo separado do pecado. Tem sido o nosso guia para a nossa santificação. Nós temos pedido para que o Espírito Santo nos ajude a obedecer os mandamentos de Deus, para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Ou temos vivido uma vida ímpia, temos tentado buscar a santificação na nossa própria força. Como nós temos usado a lei de Deus na nossa vida? Então este capítulo nos convida a amar a lei de Deus e a vivê-la, não como um caminho para a salvação, mas como a expressão de uma vida já salva e transformada pela graça de Jesus Cristo. Irmãos, eu encerro então, agora o momento desse estudo, a respeito da lei de Deus. Espero que os irmãos possam ter entendido. Eu fiz uma breve introdução. Eu creio que teremos mais 2 estudos relacionados a isso. E neste momento eu vou abrir para os irmãos poderem fazer as suas perguntas e tirar